Meus irmãos, a paz do Senhor, estamos aqui com mais uma matéria, dando início agora à matéria de ramatiologia. Meu irmão, doutrina sobre o pecado. Se você não tem ainda a sua apostila, entre em contato com a escola e adquira já o teu material pelo WhatsApp 22 999 68 32 72, tanto o nosso livro físico quanto também o PDF, tá? Entre em contato conosco que você vai estar adquirindo nosso material. E se de alguma maneira esta aula tem sido uma bênção em tua vida, deixe já o seu joinha, nos ajude também a compartilhar o nosso conteúdo. E também o nosso link do grupo do WhatsApp vai estar na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. Só apertar lá que você vai ser direcionado para o nosso grupo de WhatsApp, tá bom? Que Deus em Cristo te abençoe e vamos que vamos começar mais uma matéria, de agora a matéria de ramatiologia, doutrina sobre o pecado. Normalmente, quando eu vou começar esta aula, eu sempre olho para a classe e falo, meus irmãos, qual foi as duas coisas que marcou a história da humanidade? Dois acontecimentos muito sérios que marcou a história da humanidade. Primeiramente foi o Éden, a queda de Adão e Eva no Jardim do Éden. E ali, através do pecado, veio toda a raça humana está caindo, está passando para um estágio muito inferior daquela qual Deus estabeleceu para elas. Só que mais na frente vai acontecer agora um outro evento que, em vez de destruir, vai estar novamente restaurando a humanidade para o seu estado original, que é soteriologia, a matéria que nós iremos estar tratando no próximo mês, se Deus assim nos permitir, a doutrina sobre a salvação. Enquanto Adão e Eva vão estar ali iniciando um período da queda, mais na frente vem Cristo, através da redenção perfeita da vida, tanto espiritual como até mesmo vida física, para aqueles que esperam nele e confiam nele. Vamos lá, matéria de ramatiologia, uma capa maravilhosa, né, meus irmãos? Uma capa muito interessante. Vamos lá, o nosso índice, que se encontra na página de número 2, na matéria de ramatiologia, fala sobre a introdução. Primeiro ponto, a importância da ramatiologia, a origem do pecado, a natureza do pecado, a realidade do pecado, como a Bíblia descreve o pecado, a origem do mal, o pecado original, a extensão do pecado, as consequências do pecado, vários tipos de transgressões, a culpa e o juízo do pecado, os gemidos causados pelo pecado. Quem peca, o corpo, a alma ou o espírito? A origem da tentação, como vencer a tentação, a classificação do pecado, a queda original e as opiniões dos estudiosos, o pecado e a redenção do homem. Adão foi salvo? Eva foi salva? E para finalizar, a bibliografia, meus amados irmãos. Vou fazer apenas um rápido resumo sobre essa nossa primeira videoaula da matéria de ramatiologia, mas eu creio que vai ser bastante, meu irmão, bastante mesmo, auxiliador no ministério dos irmãos. Então vamos lá dar o nosso primeiro ponto, o pontapé de partida desta matéria, né, meu irmão? Lição de número 1, página de número 4 do nosso livro físico, a importância da ramatiologia. O que é ramatiologia? Qual é a importância da ramatiologia? Por que é tão importante estudarmos a ramatiologia? Meus irmãos, ramatiologia. A etimologia da palavra é uma etimologia muito interessante, mas vamos simplesmente fazer um rápido resumo. A palavra ramatiologia significa apenas doutrina do pecado. É uma palavra grega e isso é muito importante para todo o corpo do estudo, primeiramente, entender o que significa a palavra. E sim, a palavra ramatiologia significa doutrina do pecado e vem exatamente do grego. Você lê tudo, meu irmão, que está falando aqui no livro, novamente eu falo, se você não tem o livro, entre em contato com a escola e faça já o seu pedido. Na página de número 5, vai estar falando a respeito de alguns argumentos, como o argumento de Agostinho, Thomas de Aquino, Emmanuel Kant, e meus irmãos, é muita coisa interessante, só você meditar aí, que eu tenho certeza que vai ser uma bênção para a tua vida. O pecado, para a crença popular. Vamos lá. Alguns filósofos e teólogos procuram dar umas explicações mais simples e popular em relação ao pecado,
que consequentemente trouxe o problema do mal, dizendo que o mal seria a ausência de todo bem. Isso, no fundo, negava, por extensão, a existência do mal. Meus irmãos, sobre este assunto aí, sobre a existência do mal, será que o mal, na realidade, é simplesmente a ausência de bem, como muitas pessoas têm falado aí? Meu irmão, dentro da sala de aula eu explico para os irmãos que não. Não tem muita coisa a ver. Entrando por dentro da teologia e passando por dentro, né, meus irmãos, de alguns estudos, nós iremos perceber que não é tão fácil como os irmãos estão resumindo em nossa atualidade. Mas não se preocupe, que mais na frente eu vou fazer um vídeo apenas falando sobre isso, tá? Aqui a gente não vai ter tempo. Na sala de aula eu explico mais detalhadamente para os irmãos e é uma benção. Vamos lá. A origem do pecado. O ponto de vista bíblico. A Bíblia nos aponta, né, meu irmão, sobre a origem do pecado, algo muito interessante. Aonde iniciou-se o pecado? Será que o primeiro pecado cometido foi o pecado de Adão e Eva? Nós percebemos à luz da palavra de Deus que não. O primeiro pecado a ser cometido foi pelo tão conhecido Lúcifer, ou como nós comentamos hoje, Satanás, querendo ser igual a Deus, aquele ser obstinado. Meu irmão, tão maravilhoso ele era, até ao ponto que achou-se iniquidade no seu coração. Isso aqui é muito preocupante. Isso aqui é muito importante. Eu já trouxe exatamente na luz da palavra de Deus para os irmãos dentro da sala de aula sobre este assunto e é algo muito legal. Olha só como nos fala aqui na página de número 7. Vejamos a passagem bíblica que fala deste assunto. Na multiplicação do teu comércio se encheu o teu interior de violência. Isso aqui foi a causa do pecado. Quantos e quantos, meu irmão, quando adquire alguma coisa, enche o seu coração de ego tolo, quando consegue adquirir alguma coisa, dentro da sua alma parece que ele sente o desejo de ser o principal, ou a principal criação de Deus, o mais elevado. Eu tenho uma frase que eu falo muito, que é muito interessante, meu irmão, que nos diz assim: nunca seja melhor do que ninguém, mas sempre entregue o seu melhor em todas as áreas que você está trabalhando. O grande problema é que muitas vezes nós queremos ser melhor que todos, e nós temos que entender que não é muito bem assim. A palavra do Senhor nos fala sobre, tanto em Ezequiel, capítulo de número 28, quanto também em Isaías, capítulo de número 14, por mais que ali também tem algumas discussões a respeito de que rei era esse, de quem estava tratando, que eu já tratei com os irmãos sobre isso em matérias anteriores. Volte lá nas nossas matérias, que eu já tratei com os irmãos a respeito disso. Mas vamos lá tratar sobre a causa. A palavra do Senhor nos diz que o comércio desse tal rei veio a se multiplicar. Se multiplicou, mas quando o seu comércio estava se multiplicando, que ele estava crescendo, o seu interior também vai estar crescendo de violência. E isto foi a causa da queda. E simplesmente, depois do seu interior encher-se de violência, o homem veio a pecar. A causa foi, encheu-se o seu coração. E logo após isso, veio a pecar, que é o efeito de tudo aquilo que não agrada a Deus. É interessante que Tiago vai estar falando sobre a origem do pecado no seu capítulo de número 1, no versículo de número 12 ao versículo de número 15, em especial o versículo de número 13 em diante, que nos diz assim: ninguém ao ser tentado diga eu sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando este o atrai e o seduz. Então vamos lá. A cobiça chega, atrai, seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, meu irmão, olha só que coisa interessante, dá a luz ao pecado. E o pecado, uma vez gerado, vem estar consumindo ou adquirindo a morte. Vamos trazer isso aqui para basicamente o que Tiago está falando. Está comparando basicamente para uma mulher que vai dar à luz. Primeiramente, entra na sua cabeça: eu vou ter um filho, eu vou ter um filho, eu vou ter um filho. Depois, calor abençoado, né, meu irmão? Depois de falar eu vou ter um filho, obviamente, ela vai estar engravidando. E logo mais, vai estar concebendo uma criança. É simplesmente isso. No nosso ponto de vista espiritual falando, olha só, meu irmão, no ponto de vista espiritual, comentando sobre este assunto, assim também, muitas vezes, é o pecado. Ele primeiramente vem aqui, ó, na mente, fica sendo alimentado pela mente até que desce no coração.
E quando o seu coração enche, meu irmão, aí vem estar concebendo, dando a luz ao pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera a morte, porque o salário do pecado é simplesmente a morte. E muita coisa interessante a gente vai comentar ainda no decorrer dessas aulas. Aqui apenas um rápido resumo, meu irmão, mas leia toda a página, todas as páginas deste livro, que é uma benção. A página de número 12, sobre a realidade do pecado, vai estar apontando para alguns pontos de vista, tanto do ateísmo, gnosticismo, determinismo, hedonismo, ciência cristã e sobre a evolução. Nós já comentamos sobre alguns dessas matérias em assuntos anteriores. Isso aqui é muito importante porque a realidade do pecado para o ateu, ou para o ateísmo, é simplesmente essa. Essa teoria nega que o pecado seja real, assim como a existência de Deus, basicamente. Olha só, há uma relação negativa entre pecado e Deus. O comportamento do pecado é simplesmente algo que desagrada a Deus. Já que para o ateu, como não existe Deus, então para ele também não existe pecado. Então, basicamente, tudo é liberado. Mas percebemos que não é assim da maneira bíblica de ser tratadas as coisas. Vamos lá. Para o gnosticismo, ensina que existe um príncipe eterno, um princípio eterno do mal, e sustenta o que no homem o espírito representa o princípio do bem e o corpo do mal. Isso aqui é outro assunto muito, né, meu irmão? Muito equivocado. Ora, é impossível que haja fora de Deus algo que seja eterno e independente. A Bíblia declara que o mal tem um caráter ético. Meus amados irmãos, simplesmente o gnosticismo, já tratamos um pouco sobre ele em matérias anteriores, e eles comentam que basicamente o espírito é a parte boa da vida, enquanto a matéria, o corpo, é a parte mal. Mas na realidade percebemos quantidade de pessoas, vamos trazer à luz Jesus Cristo de Nazaré. Mesmo também sendo carne, que isso a maioria deles não admite também, né? Mas sim, ele era carne. Quando ele passava na areia, ficava o seu rastrozinho também lá. Isso nós chamamos de união hipostática, 100% Deus e 100% homem, que já tratamos também em lições anteriores. Então percebemos que na realidade isso é um equívoco. Ah, não, a carne ela é corrompida, mas não é por causa disso que ela é pecaminosa. Não é por causa disso que ela é destrutiva. Não é por causa disso que é desculpa para ninguém pecar, tá, meus irmãos? E o determinista? Meus irmãos, o determinista, como que eu vou explicar para os irmãos? É simplesmente as pessoas que não acreditam no livre-arbítrio. Ah, não, a pessoa está determinada para pecar. A pessoa está determinada para ser salva. Isso é basicamente o determinismo, que também é um equívoco muito grande à luz da Bíblia. Aí nós temos muito assunto para ser tratado, só que o vídeo vai ficar muito grande, né, meus amados irmãos? Então vamos dar um rápido salto aí, em nome de Jesus. Também aí, ó, muito assunto interessante, página de número 13, sobre o hedonismo, ciência cristã, sobre a evolução. Alguns desses assuntos nós já tocamos. Por isso, nós iremos passar ele um pouco para frente aí, e eu tenho certeza que vai ser benção. Mas você não deixe de ler essas páginas que eu não estou respondendo aí, tá, meus irmãos? Então é muita coisa interessante. A página de número 15 também você medita um pouco nela aí, tá bom? A página de número 15, como a Bíblia descreve o pecado. Aí vamos estar usando algumas palavras hebraicas e palavras gregas também, que é uma bênção. É simplesmente os irmãos estar meditando. Página de número também 16 e página de número 17, quando também é comentado sobre o ensino do Novo Testamento e como o pecado também é descrito, né? Errar o alvo, dívida, desordem, desobediência, transgressão, queda, derrota, impiedade e erro. Meus irmãos, é muito assunto interessante, é muito bom de nós aprendermos. Eu tenho certeza que essa videoaula já é uma bênção para a tua vida, mas é apenas um resumo. Na próxima videoaula tem muita coisa abençoada te esperando. Continue ligadinho conosco aí, se inscreve em nosso canal. Qualquer dúvida, nos chame no WhatsApp 22 999 68 3272 e também vai lá, entre no nosso grupo do WhatsApp, que vai ser uma bênção de Deus para a tua vida, tá? Deus em Cristo te abençoe. Ramatiologia, peça já o seu, em nome de Jesus.